Então, hoje a gente, como estava falando, vai ter um tema livre, perguntas e respostas. Eu fiz um roteiro, né, porque teve umas contribuições da internet, eu peguei algumas perguntas que lá na casa da gente, lá no Rio também, a gente fez uma vez uma reunião assim. Peguei as perguntas a pergunta da Dora é a primeira, inclusive. E qual que é? Que é a questão do idioma, né? Como é que pode e tal, a gente vai falar sobre isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida no longo da noite, pode ir falando. E se não der tempo de passar por todas, a gente guarda para uma próxima. Espírita tem idioma? Então, essa é a pergunta que ela fez. Como é que faz? Como é que um espírito norueguês fala com um espírito italiano, como é que com o brasileiro, africano né? fala? Como é que fica isso no plano espiritual? Mas vamos ver daqui a pouco. Queria saber, e no meu caso, não. Sim. Vai ver que O não meu tem... passado é de condena. Aqui o negócio travou aqui. A minha dúvida, eu morro com ela, viu? Quem sabe viajar eu tiro hoje um pouco. Vamos ver. Se der, o conhecimento pode faltar, a gente pesquisa, né? Sim. Semana que vem o tema é o mundo não é culpado por nossos problemas. Depois a gente vai falar de precisamos entender as necessidades dos outros. Sem Jesus tudo fica mais difícil. E conhecer o Espiritismo pode nos orientar melhor para a vida. Esses são os nossos próximos temas. E vamos começar aqui com a página, dessa vez do livro Palavras de Vida Eterna, também uma mensagem de Emmanuel. Você lê para a gente, Filho? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade abandonasse seus corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no passado, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. Trabalho que foram chamados, no entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus, no exercício da própria generosidade. Entretanto, alegravam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretextos de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro, de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto confia realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Então, essa página eu achei ela bem apropriada, porque a gente está falando de perguntas e respostas, né, de dúvidas. E quando a gente tem dúvidas e busca respostas, a gente está estudando, né? Então é uma página que fala que muitas das coisas que a gente, ao longo do tempo, acabou sofrendo ou fazendo sofrer por desconhecimento, por falta de estudo, né? Então, Ignorância, bom sentido. É bem Bacana. bem Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. Ih, é um bonitão aí! Bem-vindo! Como é que é o nome do menininho? Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem? Ele tá envergonhado, daqui a pouco passa a vergonha. Esse aqui é meu amigo. Deixa, pode deixar, não tem problema nenhum não. Vamos fazer a nossa prece então, para a gente começar? Senhor, Jesus querido,
Te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de buscarmos um pouco mais de entender das leis de Deus, através dos teus ensinos, Jesus, através da doutrina espírita, para nos organizar a mente, nos fazer entender, quem sabe, um pouco mais e tornar mais certo o nosso proceder, tornar mais certo as nossas escolhas. Protege, Senhor, todos aqueles que quiseram estar conosco hoje e não conseguiram estar, que eles recebam a nossa energia de carinho e de amor. E aqui, Senhor, para nós que aqui estamos, nos envolva, nos encha de ânimo, de energia, para que possamos levar um pouco dessas energias para os nossos lares, para aqueles que convivem conosco. Por nossos irmãozinhos desencarnados, espíritos que estão aqui conosco, ou nos auxiliando, ou estudando conosco, ou recuperando as suas energias, que eles também sejam atendidos. Obrigado, Senhor, por essa chuva que veio para aliviar um pouco a poluição, que veio para contribuir com a fertilização da terra. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E permita, Senhor, que em teu nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciemos o estudo da noite de hoje. Bom, então, conforme a gente tinha combinado, hoje a gente vai ficar nas perguntas e respostas, né? E para a gente começar, eu tinha feito uma chamada dessa, foi a que eu coloquei lá no Facebook, né? E essa pergunta aqui até veio de algumas pessoas. Não, existe diabo? Né? Anjos, como é que é a questão dos anjos, né? E não foi proibido pela Bíblia de falar com mortos? Será que eu posso falar com os mortos, né? Como é que é isso? E aí eu trouxe para a gente começar uma frase de Leonardo da Vinci, olha que interessante, né? Olha o que ele disse: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Quanto mais conhece, mais humilde fica, vai se sentindo, né, cada vez mais parte de um todo maior. Isso é importante porque para a gente não somos nada, né? Se eu sei pouco, eu acho que sei muito, então eu sou orgulhoso. Mas quando eu começo a saber muito, eu sei que eu tenho que saber cada vez mais, então eu sou pequenininho, né? E aí acaba... fazer os parâmetros. Né? Aí você tende a ser humilde. E hoje o nosso estudo está muito focado em conhecimento, né? Em estudo. E aí a primeira pergunta que a gente traz é a pergunta da Dora, que ela deixou aí na semana passada para nós, né? Ótima pergunta. Como os espíritos de outros países, eu tentei arrumar, né? Como é que os espíritos de outros países, com outras línguas, se comunicam? Era mais ou menos isso, né? Sua dúvida, né? Como é que será, né? Eu achei essa figura aqui fantástica, né? Com várias bandeiras de vários lugares. É importante primeiro a gente ver que a própria Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, fala da questão da Torre de Babel, né, que foi uma construção onde eles trouxeram várias pessoas de vários lugares, de várias regiões. Torre de Babel. Porque deve falar vários idiomas, né, e tem várias coisas. E o conceito principal da Torre de Babel, que era aquela torre louca que eles queriam construir até chegar no céu, mas por que quando fala de idiomas diferentes se fala da Torre de Babel? Porque, segundo a Bíblia, Deus fez com que as pessoas passassem a não se entender mais, porque cada um falava uma língua diferente. Na verdade, a história não é bem essa. Línguas estranhas. Mas, na verdade, não foi bem isso, né? O que aconteceu foi que eles começaram a construir, e como era uma obra muito grande, muito gigante, muita gente foi morrendo e começou a faltar gente daquela região. Eles foram buscar gente de outras regiões que falavam outras línguas, e aí começou aquela confusão. Eles achavam que aquilo era um castigo de Deus, né? Porque eles queriam fazer uma torre que chegasse lá. Mas então, como é que fica? Será que isso é um problema? E aí vamos buscar, como a gente está aqui querendo estudar segundo a doutrina espírita, vamos pegar o que está lá no Livro dos Espíritos. Olha só o que o Livro dos Espíritos, na introdução, não é nenhuma pergunta, a introdução, Kardec fala no item 14. Para os espíritos, e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma não é nada.
Desligados da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, uma vez que é o próprio pensamento que se comunica sem intermediário. Olha só que interessante. Como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. E pensamento não tem idioma. Coisa linda. É como se fosse um filme mudo, né? Que se eu estou querendo que você pense numa laranja, você pensou na Mas esse laranja. pensamento tem forma? Tem forma? Tem forma. Tem forma. É energia. É energia. É o meu pensamento ligado no seu Que pensamento. gosto. Mostra alguma alguma coisa. coisa nesse sentido, né? Mas o principal é que quando eu penso em alguma coisa, quando eu estou desencarnado, essa coisa é visível para os outros. Nosso pensamento é aberto quando a gente desencarna. É óbvio que se eu tiver um espírito ainda, se eu for um espírito ainda com muitos erros, não muito estudioso, né, sem muito esclarecimento, eu talvez não consiga entender o que o Írio pensa, porque o Írio é um pouco mais... É como se fosse assim, pegar alguém que fez um doutorado para falar com alguém que tem uma cultura, né, ali que nunca estudou e tudo. Pode ser que haja um entendimento, mas vai ser mais difícil, né, porque um fala mais rebuscado que o outro, Sendo né? que ele tem que entender mais Sim. do que eu que não tenho. Exatamente. E isso se dá por pensamento. Imagina, se a gente não precisasse mais falar. Sabe que tem aquelas pessoas que só de olhar, você sabe o que ela quer dizer? Telepatia. É exatamente isso, o conceito da telepatia. Então os espíritos conversam por pensamento. E como o pensamento não tem idioma, isso não é um problema. Olha que interessante, né? E aí, para complementar, aí, olha o que Allan Kardec falou em 1859, na Revista Espírita, porque depois que Kardec publicou os livros, ele fazia uma revista, né? E até hoje ela é usada para estudos, onde ele relatava, mês a mês, algumas coisas, né? Olha o que ele disse nessa revista de 1859. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras, aqui ele foi bem específico, para lhes ferir os ouvidos, ferir aqui no sentido, né, de chegar aos ouvidos. Compreendem-se pela simples transmissão do pensamento. Assim como por vezes nos entendemos pelo simples olhar. E a gente fala por pensamento, né? Quando a gente faz uma oração, a gente normalmente não faz em silêncio. Eles ouvem. Mas eles não ouvem com o ouvido. Eles sentem, eles percebem, né? Eles visualizam os nossos desejos. Isso serve tanto para o bem como para o mal. Por isso que se pede, e tem fundamento psicológico isso, que ao dormir, ou próximo de dormir, que a gente não veja coisas violentas, não veja filmes pesados e tudo, porque a gente vai levar aquela vibração com a gente, porque está tudo no campo mental. Né? E aí você pode ter uma noite ruim e tal. Essa é a importância. Então, aqui Kardec foi bem explícito, então é pelo pensamento. Então, se eu desejo o bem, o outro sente o bem. Se eu quero que apague a luz, eu vou pensar que eu quero que apague a luz. E aí o Flávio vai entender, vai virar e vai apertar o botão. Não vai precisar eu falar apague a luz. Faz sentido? Adorei, muito. Ajudou? Não fez hora. Sim. Eu dei uma pesquisada para trazer ele. Eu não sei se tem algum complemento que você lembre, mas eu achei essas duas aqui perfeitas. Não, mas é a mesma coisa assim. Você falando tudo isso, a transmissão por pensamento, a própria comunicação, a mediunidade, o Espírito vai dar. Ele não entra no corpo de ninguém. É verdade. Ele tá aqui, ó, eu estou do lado daqui, ó. Ele vai no seu pensamento, você vai ser o médium que vai falar o que eu estou querendo. Entendeu? Essa capacidade que incorporou não existe. É o meu pensamento, eu vou aqui, ó. Lembra do perispírito que a gente falou, acho que foi semana passada, né? Agora a conexão é no perispírito. Quem assistiu, quem leu o Nosso Lar com o André Luiz, Luiz, quando foi visitar a esposa, quando ele pensou já estava lá. o marido, que ela estava casada, ele voltou para aquele lugar, porque o pensamento dele não foi um pensamento bom, ele voltou para o lugar que ele estava, com um umbral, um pensamento não bom. Quando ele resolveu auxiliar, foi uma maravilha. Tudo é questão, o que nos move é o nosso desejo. E o nosso desejo ele vai primeiro via pensamento. Eu já estou fazendo alguma coisa que eu aprendi aqui. Olha só que bom. Verdade.
instintivamente, eu não premeditei Isso é me importante. afastar de coisas não, pessoas que nada têm a ver comigo. Isso já ajuda a gente a se equilibrar e não pode esquecer de fazer uma prece por elas, né? Sim, Para que elas mas não melhorem. sou obrigada A sofrer, né? Não. Tudo bem? Flávio, tranquilo? Então vamos ver mais uma pergunta? O diabo existe? Ih, olha, o diabo existe. Essa foto é forte, né? Mas é como a gente imagina, né? Lá desde a mitologia da infância, né? A gente sempre pensa na briga do bem com o Você mal. leu o que está falando quando você leu aquela mensagem? Está falando das pessoas Sim. foram falando e colocando situações. E criando Criando pensamentos, essa porque isso situação. daqui é a imagem mental, né? Nunca ninguém viu algo desse tipo, né? Criação mental. Mas então, o diabo existe? Essa pergunta Kardec fez direto. Kardec perguntou: há demônios, no sentido que se dá essa palavra? Há demônios? Né? Vamos ver qual foi a resposta da espiritualidade? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Bom, por que ele está falando isso? Não é tudo criação de Deus? Tudo que existe no universo foi Deus que criou. Se existe demônio, quem criou o demônio? Foi Deus. Ou então tem alguém maior do que ele, porque criou um bom e um ruim. Então, Kardec, a espiritualidade já faz Kardec pensar: opa, esse negócio faz sentido. Deus seria justo e bom por ter feito seres eternamente devotados ao mal e eternamente infelizes? Vamos imaginar que Deus tivesse criado o demônio. Ele seria justo e bom ter criado um ser que vai ser eternamente mal? Infeliz? Parece que não coincide com Deus, né? Deus é bom, Deus é justo. Se há demônios, é no vosso mundo inferior e em outros semelhantes ao vosso. Fala. Você já me explicou isso? Então deixa eu terminar aqui para falar coisas que eu falei contigo, tá bom? Se há demônios, então a espiritualidade fala: tá, se há demônios, é no vosso mundo inferior e em outros semelhantes ao vosso. Ou seja, no padrão que vocês estão de evolução, vocês acham que os demônios existem porque a gente vê o mal, né? Mas vamos ver, olha, demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e acreditam que lhe agradam pelas abominações que cometem em seu nome. A gente não pode esquecer que quando Kardec fez essa pergunta, lá em 1857, a gente estava saindo daquele período da Inquisição. O período que se queimavam pessoas, que se faziam muita maldade em nome de Deus. Por isso essa ressalva aqui, né? Mas, será que está claro? Porque tem esse se há demônios, né? Vamos ver aqui, ó. Continuando, essa daqui foi a questão 131, aí tem um comentário dessa questão, ó. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica. O que é uma alegoria? Uma história. É uma história, uma mitologia, é uma coisa criada, é uma ficção. É uma ficção. Então ele está dizendo aqui, ó, Satanás é uma ficção. Porque não se poderia admitir um ser mau lutando em igualdade de poder com Deus, com a divindade. Não faz sentido isso, porque se Deus é maior do que tudo, por que ele deixaria uma entidade como Satanás existir, né? E cuja única preocupação seria de contrariar seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar sua imaginação, o próprio homem pintou seres incorpóreos sobre uma forma material, com os atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. Então ele está dizendo que Satanás é uma ficção criada por nós mesmos e que durante um tempo teve uma utilidade, né? Durante o tempo foi o que deu para frear as pessoas. As pessoas não faziam determinadas coisas com medo de ir para o inferno, porque ainda não estavam preparados para entender que precisavam se corrigir e que esse ser do mal não existe. E quando coloca que se há demônios é no vosso mundo inferior, é porque alguns de nós
somos os verdadeiros demônios. Agora eu vou te falar um negócio. Qual é a diferença entre diabo, demônio e É Satanás? tudo a mesma coisa, são só palavras, né? Satanás é um nome de uma determinada língua, tem Lúcifer, né? Tem alguns lugares chamam de Satã em vez de Satanás, que é quase uma abreviação, mas pouco importa, na verdade são figuras criadas nas mitologias, nas histórias de vários povos, para representar o mal que há em nós. Na verdade, é o mal que está dentro de nós. Esse é o ponto. Então, existe o diabo. O diabo, enquanto aquela figura que é aquela da foto inicial lá, uma figura que fica o tempo todo brigando com Deus, esse não existe. Existe o diabo que está dentro de nós, que é aquela nossa ganância, nosso egoísmo, a nossa maldade. E aí, se imagina, um espírito que anda o tempo todo praticando mal. Quando morre, ele continua mal, até despertar. E se ele for muito mauzão, ele pode ser considerado um demônio. Mas por quê? Por causa do nosso mundo inferior. Só tem esse tipo de espíritos em mundos inferiores. Em mundos superiores não há. Então, nos mundos superiores não tem esses demônios. Mas qual é a diferença desse demônio que eu falei para o demônio tradicional? É que o demônio tradicional ele é para sempre mal. E esse que a gente está falando, ele é temporariamente mal, porque uma hora ele desperta e cansa, porque todos nós vamos chegar E uma à hora, melhoria. né, esses irmãos Que nessa são condição, irmãos, uma hora, seja compulsoriamente, eles vão ter Eles vão que ser seguir o obrigados caminho do bem. a seguir o caminho do bem. Acho que a gente até falou num outro estudo nosso, né? A gente comentou sobre Hitler, né? Que, assim, de todos os que já reencarnaram na Terra, e dos mais próximos, né? Hitler é o símbolo do mal, né? Assim, a gente olha para o que ele fez, alguns de nós olham e diz, nossa, aquele ali é um representante do mal encarnado. Imagina um espírito desse desencarnado, um Saddam Hussein desencarnado, né? São espíritos que foram bastante maus enquanto estavam vivos e vão continuar maus depois de desencarnados. Mas eles estão abandonados? Não. Há relatos de que esses espíritos são muito mais assistidos do que nós, porque eles precisam mais. Eles precisam de mais assistência. O aluno levado tem mais atenção dos professores. O filho que dá problema. O filho que dá problema Parece tem que mais o pai atenção ama dos mais, pais. Exatamente. Mas é só porque ama mais? Não, é porque é mais cuidado. Esse daqui eu preciso salvar. Eu preciso resgatar. A parábola do filho pródigo é um exemplo clássico disso. Tem o filho que pede o dinheiro e vai embora, gasta com mulheres, com tudo, e volta rastejando. E o pai faz uma festa, e o outro que ficou o tempo todo fica enciumado. Mas por que faz uma festa? Ficou ralando, né? E o pai não recebe. Mas por que faz essa festa? Porque voltou, é o demônio se resgatando, né? É o mal se resgatando, é se Percebeu que o melhorando. bem, o acaso. Caiu a ficha, né? A gente usa isso, caiu a ficha, opa, preciso melhorar. E isso aconteceu com todos nós, provavelmente nós, que hoje já não somos do mal, né? Porque não somos, a gente pode já ter sido. E uma hora caiu a ficha. Deixamos de ser esse demôniozinho, com letras minúsculas, porque o demôniozão, Satanás, Lúcifer, nunca existiu. É só uma mitologia. As pessoas falam, né? Ah, o inferno existe, o inferno está dentro de cada um. De cada um de Tem nós. pessoas que estão aqui e você vai falar, a pessoa que não se dá, não se aceita, não briga com Deus dentro de si. Então, Dentro de si. o céu, onde é o céu? O céu está na. Você está em paz, você está no céu. Está no céu. E o inferno está dentro de cada um que vai. Verdade. O que vocês acham? Deu para responder essa pergunta? O diabo existe? Não existe. E os anjos? Eu acho que sim, né? Vamos ver? Vamos ver. Não sei. Essa está lá também na introdução, no mesmo roteiro. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Então, os espíritos são de diferentes níveis. O que a gente vai aprendendo é como se fosse um aluno na escola, né? Vai subindo, tem um aluno que tem um mestrado, tem um aluno que está ainda na 8ª série. E não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores. É como se tivesse um PhD. Né? Vamos pensar na escola, fica fácil da gente fazer uma referência. Né? É um espírito que estudou muito, que passou por muita coisa e já
graduado, digamos assim, e graduado moralmente, né? Assim, ele não erra mais do jeito que nós erramos, que se distingue dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus. O que está falando de proximidade de Deus? Lembra que naqueles outros estudos que a gente mostra uma linha, perfeição? Esses espíritos estão mais lá para perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais perto de Deus eu estou, né? Então são mais próximos, pela pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. Olha o que Kardec coloca: são os anjos ou espíritos puros. Mas aquele anjo, daquela figura de asinha, criado por Deus, aquela alegoria, é igualzinho o diabo. Deus criou o anjo já perfeito, e aí um anjo que foi Lúcifer, porque Lúcifer era um anjo, se rebelou e virou o diabo. Esses não existiam. Esses foram criados ficção. Mas anjos existem? Existem. Se a gente for usar o termo anjo para espíritos puros. Né? Tanto que o Jesus, ele é um arcanjo. Né? Porque ele é tão puro, que é como se fosse acima dos anjos. Ele é um arcanjo. Então né? as crianças As até crianças 7 anos, Violeta, são São anjos. anjinhos. Não. Não. Não? São coisas diferentes. Decepção. Não são. Eu como vovó já sei. Então. A não ser que seja um espírito em missão, porque assim, a gente não pode esquecer que essa idade de 7 anos, ela é a idade do corpo. Se a Violeta, por exemplo, for um espírito puro, for um espírito que já progrediu muito, está vindo aqui para uma missão, aí sim, mas é difícil de saber. Mas a maioria não. A maioria são espíritos como nós, que precisam de resgate como nós. Eles estão apenas contidos. É como se eles estivessem presos ainda em pouco espaço. Eles têm pouco espaço para se mostrar. Por isso que diz que depois do 7º ano, quando entra num período de pré-adolescência, é que ele começa a se posicionar e se mostrar quem é. Mas não são anjos. São um pouco mais contidos, mas não necessariamente anjos. Para ser anjo tem que ser espírito puro. Para ter uma noção, eles podem ser mais velhos que você. Podem ser mais velhos do que nós. E, obviamente, não é para assustar, pelo amor de Deus. Mas pode ser um Hitler reencarnado. Pode ser um Hitler reencarnado com 2 anos de idade. Uma doçura de criança. Bom de apertar, bom de Tem beijar. filme sobre isso, que mata os pais, põe o pé para cair da escada, então... São espíritos. São espíritos. Pode ser a reencarnação de Francisco de Assis, como pode ser de Hitler. Então, assim, não dá para julgar. E aí até tem uma pergunta aqui do esquecimento do passado. Graças a Deus que a gente não sabe quem eles são, né? Sim. Imagina se você sabe que Hitler está encarnado na sua casa. Olha que situação. Eu estou dando o exemplo do Hitler, gente, só porque é o mais próximo. Mas podia ser qualquer um outro assassino, qualquer um outro ser que nos desse medo, né? Os nossos conviventes, né? Isso a gente está falando daqueles que são top, mas e aqueles que nos causaram danos, que nos fizeram mal no passado, né? Então, anjos existem, né? Só não são, as crianças não são anjos. Por que esquecemos o passado? Para ser feliz. Tá bom. É uma boa resposta, né? Porque a gente acabou de ver que se a gente lembrasse, se você, Dora, lembrasse ou soubesse que a Violeta, por exemplo, era alguém assim que sofreu, que fez sofrer, imagina, você já ia, mesmo que não fosse com você, você, meu Deus, por tudo que esse espírito já fez, essa encarnação não vai ser fácil para ela, você já ia sofrer por antecipação. E às vezes nem vai ter ser levado à frente. Não vai, né? Exatamente, né? Então vamos ver, ó. Kardec também fez essa pergunta direta. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Isso é uma das questões que a maioria que contesta a reencarnação pega, né? Fala assim, se fosse verdade que você tem várias vidas, qual a vantagem de esquecer a vida? Só tem vantagem de esquecer. A gente não sabe. Né? Porque, assim, a gente também vai ver aqui que a gente progride o tempo todo. Então, hoje, a gente é melhor do que ontem, né? Vamos ver o que a espiritualidade diz pra gente, ó. O homem não pode nem deve saber tudo. Esse nem deve, em 1857, não se tinha noção
da possibilidade científica de retorno a vidas passadas, aquela terapia de vidas passadas, de regressão de memória e tudo, né? Então, além de não poder, não deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Agora, olha que interessante. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado. E deslumbrado pode ser para o bem ou para o mal. Olha, eu fui um rei. Olha, eu fui um assassino. Olha, né? Como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. Né? Quando a gente está no escuro e liga a luz, de repente, dá aquela cega, né? O esquecimento do passado faz sentir-se mais senhor de si. Quando a gente esquece o passado, como eu não sei exatamente o que aconteceu, então eu consigo conduzir melhor esta vida. Porque senão, eu falo assim, meu Deus, na outra encarnação foi Hitler. Então nem adianta fazer muita coisa, porque eu vou me ferrar mesmo nessa. Já que eu não sei, eu vou fazer o melhor que eu puder. Né? Porque, de novo, até o Hitler vai melhorar. Se é que já não melhorou, a gente tem que acreditar na justiça divina. Né? Tudo bem até aqui? Aí continua lá, essa foi a questão 392, ela 394. Não há, no esquecimento das existências passadas, principalmente nas que foram dolorosas, qualquer coisa de providencial em que se revela a sabedoria divina. Não seria um presente de Deus, né? Uma providência divina, algo de bom, a gente esquecer as coisas dolorosas do passado? Quantos de nós nessa vida gostaria de esquecer o que aconteceu nessa de ruim? Eu queria tanto ter esquecido que aquilo aconteceu comigo. Agora imagina coisas de outra vida, né? E a gente consegue. É nos mundos superiores, olha aqui de novo, o mundo superior é onde habitam espíritos que evoluíram, né? Os anjos, por exemplo, estão lá. Quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho ruim, né? Quando a gente já tiver numa situação de evolução tal, a gente vai lembrar das coisas ruins como um aprendizado, né? Quando alguma coisa que aconteceu para a gente aprender alguma coisa. Que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, como os nossos, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo que se suportou? Olha só, nesse momento, no nosso planeta, nos mundos inferiores, as infelicidades de hoje não seriam pioradas lembrando de todas as infelicidades das outras vidas? Haveria mais vinganças, mais vingança, violência e mais peso nos ombros, né? A gente ia ficar o tempo todo, meu Deus, né? Que peso difícil de suportar. Então faz sentido a gente esquecer o passado, né? Agora, por que a gente esquece o passado? Para poder pensar no futuro. Porque senão a gente fica o tempo todo remoendo o passado. Se nessa a gente já fica remoendo, né? Então eu esqueci o passado para dar um jeito na vida. Isso é um dispositivo psicológico. Quando a gente vai no psicólogo, alguma coisa assim, a primeira coisa é falar assim, beleza, aconteceu. Mas e para frente? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ser melhor? Como é que a gente vai buscar ser mais feliz? Né? E teve um palestrante uma vez, Carlos Wagner, até estava falando para nada, eu não lembrava o nome, ele veio agora. Lá no Rio, que ele falou uma vez, ele estava falando sobre perdão, e ele falou, o perdão não é esquecer, o perdão é entender o que aconteceu. E é isso, né? A gente não costuma esquecer as coisas, o que a gente precisa é entender o porquê que aquilo aconteceu. Mas ainda bem que a gente só lembra desta vida, né? Porque senão entender tudo o que aconteceu há centenas de anos que a gente está encarnado. O Chico falava, né? Quanto ao meu passado eu não posso fazer nada, mas o meu futuro está aqui. Depende de mim. Não é? Depende de mim fazer o meu futuro. O passado já está feito. Já não tem muito o que fazer. Vamos fazer o futuro para que possa caminhar. Faz sentido? Tudo bem, gente? Dora, tranquilo? Sim. Dete? Ótimo. Essa é uma outra pergunta. Oh, meu Deus, eu amo. Eu caprichei porque eu achei essas figuras tão bonitinhas, né? Virgínia. Os espíritos podem reencarnar como animais? Olha lá. Eu trouxe uma figura de cada bicho Uma aí. Gisele, parecendo meio que morreu. Eu acho que pode. Existem algumas religiões, principalmente no Oriente, né, que dizem que a Índia, né, principalmente, por isso que a vaca é sagrada e tudo mais, né, porque afinal de contas a vaca pode ser a sua avó. Sim, por que não? Né? Mas então, pode ou não pode? O que será que a doutrina espírita traz para a gente? Kardec fez a pergunta.
Olha que legal, né? O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Tem até filmes, né, que relatam essas coisas. Isso seria retroceder. E o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua fonte. O que a espiritualidade fala para Kardec aqui? Nós, como chegamos a ser humanos, né, a gente até já tem falado isso, né, a gente, quando passa a semana, a gente passa a ter uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente passa a ter opção. A gente pode escolher um caminho do bem ou do mal. E aí a gente pode dizer que a gente tem realmente um espírito. A gente se evoluiu. A gente evoluiu, né? Sim. E como dentro das leis de Deus não há involução, você não retrocede, então se você encarnou uma vez como humano, você nunca mais encarna como animal, porque o animal tem uma limitação que não comporta mais a gente. Não tem o livre-arbítrio. Não tem o livre-arbítrio. Não tem a motivação do progresso. Ele vive e sobrevive, mas ele não progride porque é dele. Ele está ali preparando os componentes para a criação de futuros Não espíritos. tem razão política. Não tem. No fundo é isso. O homem tem a inteligência, os animais têm o princípio inteligente. Que é aquela inteligênciazinha Quando ele passar, daí embrionada. vai ser um espírito. Aí vai ser um Você espírito. falou lá, né, que nós passamos por Ah, teve duas sambas. Né, que foi o mineral, o vegetal, o animal, até chegar no homem. Mas aí Emmanuel, Kardec, na questão 118, ele pergunta, os espíritos podem se degenerar? Porque ele está falando, isso seria retroceder, mas pode retroceder? Pode se degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito acaba uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode ficar estacionário, mas retroceder não retrocede. Então, uma completando a outra. Encarnar no animal seria retroceder, e retroceder é impossível. Uma vez que você conquistou o status de humano, você não volta mais. E as pessoas falam, a próxima vez eu quero vir. Quero ver um cavalo, né? Ninguém fala que quer ver uma lacraia, uma barata, né? E como tem tanta barata, né? Eu tenho um problema com lacraia, por isso que eu já, o primeiro bicho que vem eu fui mordido 3 vezes por lacraia, né? Eu tenho pavor desse bicho. Essa é uma pergunta que também, de um modo geral, é feita, e na internet até perguntaram, Umbanda e Candomblé também são espiritismo? São. Então, são. Né? Eu trouxe umas figuras aqui, ó, de alguns orixás e tudo. Será que são a mesma coisa, né? Vamos recorrer ao Evangelho primeiro. O Evangelho no capítulo 1, item 5. Para a gente entender o que é o Espiritismo primeiro, né? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, antes do Espiritismo ser qualquer outra coisa, o Espiritismo é uma ciência. Ok? Então, o que é uma ciência? Ciência, segundo o dicionário, é um conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa. Então, a ciência espírita é um conhecimento atento e aprofundado sobre os espíritos e a relação que os espíritos têm com o mundo corpóreo. A relação, quer dizer, a comunicação, né, entre os desencarnados e encarnados. Ou, uma outra significação aqui, né, corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação e pesquisa, e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Nota, isso aqui não é uma definição espírita, é a definição da palavra ciência. Então, olha só, que observa, identifica e pesquisa fenômenos. E o que o Kardec fez foi investigar fenômenos. Fenômenos de comunicação do plano espiritual com o plano encarnado. E criou com isso a ciência espírita que explica como as coisas funcionam. Então, o que é a ciência espírita? É a explicação de como funciona o espírito, estando ele aqui na Terra ou no plano espiritual. Tudo bem? É uma ciência. Né? Explica os fenômenos.
Né? Até então era mal assombrado, era o demônio, eram os anjos. Aí o Espiritismo vem explicar isso. Isso é uma característica. Uma outra característica é que essa ciência, ela acaba se traduzindo numa filosofia. Assim, uma vez que você entende os fenômenos, você começa a se comportar de um jeito, porque a gente já começa a entender as causas, os efeitos, as consequências dos nossos atos, e aí a gente muda comportamento. E aí quando a gente muda comportamento, a gente estabelece uma nova filosofia de vida. Ah, eu vinha fazendo tal e tal coisa, mas agora que eu estudei essa ciência, eu aprendi que eu não devia fazer tal e tal coisa. Eu não devo fazer o mal, eu devo fazer o bem, eu devo fazer a caridade, eu devo ser honesto, eu devo ser ético. Então você muda a sua filosofia. Então também é um segundo conceito. É uma ciência, porque explica, e é uma filosofia, porque propõe um comportamento. Tudo bem? E aí vem o terceiro, que é o menos importante de todos eles. E sempre quando eu fazia esse tipo de estudo, algumas pessoas ficavam chateadas comigo. Mas o terceiro aspecto, que para mim é o menos importante, é o religioso. Porque a gente só vai encontrar referência de espiritismo como religião em trechos muito curtos de Kardec na Revista Espírita. Dentro do Evangelho tem uma coisa que dá para entender. Mas por que também é religião? Eu não estou dizendo que não é. Porque conceito de religião no dicionário, ou na filosofia, religião é qualquer coisa que possa te aproximar, te religar, porque religião vem da palavra religare, né? Te religar a Deus ou à divindade, restabelecendo a fé, aproximando, né, a criatura do Criador. O Espiritismo faz isso? Faz. Porque a gente entende a ciência, como as coisas funcionam, estabelece uma filosofia de vida e ao mudar o nosso comportamento para o bem, a gente se aproxima de Deus. Então ele também é religião. Doutrina. É uma doutrina, filosofia e doutrina, que nos leva a se aproximar. Então, a religião é uma consequência natural. É a moral, né? É, a moral. A parte moral da doutrina espírita seria os ensinamentos de Jesus, onde foi buscar Exatamente. tudo que você falou, né? A filosofia de Jesus, que é o moral, vem como doutrina, vem como filosofia. Ó, segue o que o Cristo falou, que você vai estar indo para o melhor caminho. Porque a gente já viu pela ciência as consequências daquilo que você faz de equivocado. E aí, quando você começa a andar no caminho certo, você passa a andar dentro de uma religião. Por quê? Porque a gente se aproxima de Deus. Olhando para tudo isso, a gente vê então que é uma ciência que explica fenômenos de comunicação. Voltando então à nossa pergunta, Umbanda e Candomblé também são espiritismo? Vamos ver a definição de Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira, nascida em 1908 no Rio de Janeiro, aliás em São Gonçalo, Minha carioca. que sincretiza elementos indígenas, católicos e africanos. Mas olha o que é importante aqui: caridade, bondade e fundamentos cristãos. A Umbanda ela é fundamentalmente cristã. Manifestação dos espíritos e suas várias formas de atuar. Bom, então vamos lá, vamos com calma. Há manifestação de espíritos na Umbanda? Há. Espírito é espírito. Não importa se ele se manifesta na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, na igreja evangélica, porque eles se manifestam, na igreja católica ou no centro espírita. Não é todo espírito. As regras que determinam essa comunicação são as mesmas. Que regras são essas? Onde é que está o maior conhecimento? Qual é o nome da ciência que estuda isso? A ciência espírita. Mas Umbanda e Espiritismo é a mesma coisa? Não. Umbanda é uma religião que a gente consegue explicar o que lá acontece com o fundamento da ciência espírita. A gente vai entender que a comunicação acontece porque um espírito desencarnado se aproxima e tal, que se fizer botar um papel com uma caneta vai sair alguma coisa. Mas tem outras coisas que a própria ciência espírita já diz que não precisa. Olha, não precisa de você matar um bicho, por exemplo. A ciência espírita explica isso. Mas tem alguns adeptos que ainda acham que precisa sacrificar o bichinho.
Oferendas. Todas as oferendas. Eu Então, acho que o umbandista, não sei, é opinião própria minha, eles se sentem mais endeusados, porque ele tanto faz o bem como tem o poder do mal. Então eu, quando vi isso, no Rio é muito comum. muito comum, né? Bem mais do que aqui, inclusive. Aqui não tem. Tem, mas é. Ainda só não vi hoje. Eu fiquei chocada. Mas a Umbanda, ela é menos isso. O que a gente vai encontrar muito isso é no Candomblé, que é diferente. A Umbanda, o que a Umbanda acabou fazendo? Ela pegou Tem mesa algumas... branca, né? A Umbanda ela é mais cristã, ela é mais voltada para a caridade. Mas faz o bem ou o mal? Não. A Umbanda, na sua origem, ela está só no caminho do bem. Tá? E aí tem algum, assim como a gente passa em alguns lugares e vê aquela cartinha assim, espírita que, né, você venha fazer uma consulta espírita, traga a pessoa, a gente vai ver, traz o marido em 3 dias e tal. Mas não é espírita, não é. Mas eles usam o termo porque é um termo conhecido, só por isso. Assim também é a Umbanda. A Umbanda não faz o mal. E o Candomblé também não deveria, mas as pessoas deturpam algumas coisas. O Candomblé é africano. Mas olha só, e é uma coisa interessante, o Candomblé é uma religião animista. O que a palavra animista quer dizer para nós? Na verdade, diferente da Umbanda, o espírito não se manifesta diretamente. Existe uma vibração e a pessoa entra em êxtase, mas é ela própria. O animista é quando é você mesmo em êxtase, fora de si, fazendo coisas que você normalmente não faria. E eles estão muito mais nessa linha. Tem manifestação espiritual? Tem. Mas eles estão mais na linha do animismo. O animismo é quando você entra em êxtase, é como se você estivesse drogado e você entra em êxtase. Mas aquela droga não é uma droga física, é um envolvimento espiritual. É como se... não é bem possuído, é como se você tivesse sido levado, né? Você entra naquela manifestação e vai pular junto com todo mundo, porque está todo mundo pulando. É só a questão da vibração conjunta. Envolvimento, é isso aí. O animismo é estudado pela doutrina espírita. Sim, e é explicado. E é explicado, por isso eu falo assim, eu sou médico, mas eu falo assim, animismo. Nunca ouvi essa palavra. Eu vou falar, eu estou recebendo, Jesus está falando para mim. Animismo. Jesus por mim, jamais eu deveria falar, porque não tem nem condições de eu vir para a minha perfeição. Então, o animismo é você fazer uma coisa que você talvez não está nem sentindo. Daí na sua cabeça você vai falar, nossa, Bira, mas você está aqui amparado. É uma coisa que você vai colocar. Animismo você vai... Tem uma definição para animismo que eu gosto muito, que é quando você vira médium de você mesmo. Exatamente. Quer dizer, lembra o seguinte, o nosso corpo ele bloqueia grande parte do que nós somos, né? Por isso que a gente esquece o passado. E aí quando você entra nesse êxtase, nesse animismo, é como se você saísse do corpo, aí você tem acesso a tudo que você trouxe do passado e traz de volta para o corpo. Então é como se você fizesse uma reconexão com você mesmo. Não é fácil de entender. Mas aqui, esse animismo aqui está mais focado no envolvimento. Você vai porque está todo mundo indo ali. Então, por isso que tem aquelas cantorias, aquele êxtase, aqueles risos, aquelas coisas, porque eles entram numa vibração diferente. E aí começam a poluir, né? E aqui, ó, olha só o que está lá na definição. Original das regiões atual da Nigéria e de Benin, então veio da África, trazida para o Brasil por africanos escravizados, no qual sacerdotes e adeptos encenam. Encenar, né, é fazer um teatro, mas é um teatro envolvido por espíritos, né? Em cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Nota que nenhum dos dois, no seu conceito principal, fala de fazer mal, magia negra e coisa. A Quimbanda já é mais focada nisso. Mas, assim como o próprio Espiritismo, tem gente boa e tem gente ruim. O que fica claro para nós é que não são a mesma coisa. Embora a ciência que esteja por trás é uma só. A matemática é uma só. Se eu fizer 1 mais 1 igual a 3, deixou de ser matemática? Não, é matemática, só que está errado. Não é 3, é 2, mas é matemática. Entendeu qual é a diferença? Então, o Espiritismo é uma ciência. Então, estão baseados em fundamentos espíritas, porque o Espiritismo, ele explica. Agora, fica claro para nós o seguinte. Primeiro, existem traduções da Bíblia. Isso é um absurdo, eu não sei como pode isso.
Existem traduções da Bíblia que colocam a palavra espírita na Bíblia. Não pode. O termo espírita foi criado por Allan Kardec em 1857. A Bíblia já tinha sido criada há 1000 anos atrás. O termo espírita foi criado por Kardec. Então ele, entre aspas, pertence à ciência espírita. Então quando uma pessoa usa o termo para dizer que a Umbanda é espiritismo, ou que o Candomblé é o espiritismo, ou que aquele cara que bota lá a plaquinha que traz... não é, está errado. Eles são umbandistas, são candomblecistas e, por trás, até podem estudar Kardec. A Umbanda Porque está é fazendo filosofia. isso. Então, A Umbanda estava estudando a doutrina, porque as maneiras das manifestações são completamente diferentes. São espíritos, que no kardecismo não tem. Então eles estão vendo, como o Pira falou, evolução. Opa, tem isso aqui, mas por que nós vamos aperfeiçoar? é como se eles fossem autodidatas e eles agora estão estudando para poder se adequar. Eles estão certos? Não tem certo e não tem errado. Não tem certo e errado. Tem o estudo que foi feito por Kardec, que tem a ciência, que pode ajudá-los a ser melhores ainda do que são, só isso. Todo mundo sempre fez conta, mas agora tem a matemática para ajudar a gente a se organizar, né? Tem um computador e tal. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então a gente já aprendeu, não é a mesma coisa, mas os fundamentos estão dentro da ciência que o Espiritismo estuda. Tá bom? E destino existe? Eu trouxe umas fotos meio chocantes, né? Um trem descarrilhado, um avião. Isso aqui é uma cena de um filme, então não aconteceu. Mas destino existe porque a gente vê pessoas que nos 45, né, perto de fechar o embarque do avião, ela consegue embarcar, o avião cai. É porque ela tinha que estar no avião. E uns que não vão. E uns que eram para estar e o carro não fura o vão. pneu e não vão. Tem destino? Será que existe destino? Destino, por conceito, é aquilo que vai acontecer querendo ou não. Existe destino? Kardec, de novo, trazendo para nós. Pergunta no Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade? Fatalidade e destino é similar, né? Nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Se a gente tem um destino, então a gente não pode escolher, porque não vai adiantar nada. Como é que fica, né? Kardec também era abusado, né? A pergunta que ele faz. A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. Olha o que a espiritualidade está trazendo para nós de informação. Quando a gente vai encarnar, a gente faz um roteiro antes de encarnar, dizendo, olha, eu quero aproveitar que eu vou estar encarnado e quero passar por isso, porque eu já quero tirar isso da minha conta. Então você vai encarnar e vai passar por isso. Mas isso é destino? Não. Foi você que escolheu, né? Você criou o roteiro. E, inclusive, esse roteiro pode mudar. Ok a ideia? Até o México, com aquele desabamento monstruoso, Sim. uma escola com 100 crianças, Sim. todos escolheram livre-arbítrio de passar por isso. De passar por uma situação como aquela. Semelhante. Isso. Porque, assim, essa tua dúvida é uma dúvida importante, né? Então, aquele terremoto tinha que derrubar aquela escola ali, aquela escola ia cair? Não necessariamente. O que acontece? O planeta também passa por evoluções. Sim. Então, imagina como é que funciona a justiça divina e a organização espiritual, né? Já que vai ter um terremoto. Pensa lá, né, o coordenador espiritual, ele olha só, o planeta vai sofrer uma transformação, vai ter um terremoto aqui. Já que vai ter, tem esses espíritos aqui que precisam passar por uma situação daquela. Vamos botar esses caras aqui perto? Vamos botar esses caras aqui perto, porque aí a gente já aproveita, já que vai ter o terremoto, a gente já aproveita ali, porque aí ali perto tinham as pessoas que morreram no terremoto, mas também tinha um monte de gente ali exercitando caridade, ajudando, fazendo. Então é um conjunto. Né? Então aproveitou aquilo. Vamos trazer para um exemplo com um contingente menor. Vamos pensar nessa imagem aqui desse avião caindo.
O avião caiu porque Deus fez ele cair? Não. Alguma coisa aconteceu, uma pane, alguma coisa acontece, e já que, pensa o seguinte, ó, aquele motor não teve o cuidado devido e aquele motor vai quebrar com o avião voando. O avião vai cair. Já que aquele avião vai cair e essas pessoas precisam passar por alguma coisa parecida, vamos trazer para cá. Aí daqui, e olha, essa pessoa aqui não devia, essa pessoa não precisa passar. Aí não sei por que perde a hora, não sei por que o pneu fura, não sei por que, porque não é para estar ali. Com todos esses desastres que está havendo, mundiais, África, que eu não me conformo. Você já falou da África, né? É porque tem eu que tenho ser. aqui, porque eu tenho Médicos Sem Fronteiras, que eu você era ajuda, fumante. Ajudo porque eu não fumo mais, então eu dou aquilo que eu gastava para me matar. Que bom. Eu não me conformo. Eu entendo a sua não conformidade. Mas já que aquela situação acontece. Mas eu dormi com o jaquê. Já que Não, tem mas é lógica. isso. Pensa o seguinte, já que aquela situação é daquele jeito, vamos botar os nazistas para encarnar lá, para eles verem o que é passar fome, o que é passar sede. Vamos botar os soldados romanos, os mongóis que fizeram tantas atrocidades, já que, bota lá, é justiça. Lembra que a gente falou que não há a mínima coisa que fique sem a justiça? Eles pedem, exatamente. Aí quando vai acontecer, Já que é isso aí. Vocês que são Esse do- jaque tá lá, naquele circo lá, Nossa, são as pessoas lá em que... Niterói. O que faziam lá? Inquisição. A Inquisição. Aquele prédio aqui de São Paulo que É, pegou fogo, Joelma. Joelma. Então, já que Ai, eu não gostei muito de aquele saber menino, disso. nós falamos do lá, que foi Vamos, arrastado lá gostei na favela, Saber ele lá disso. naquelas nós estamos brigas que chamava cortando, Já que arrastando. Então, graças a Deus tá bem. e também pro bem, tá, gente? Assim, já que o Bira, a Nária, o Írio e a Jussara moram aqui, não tem um lugar para estudar, vamos abrir um lugar para estudar? Já que a Dora mora na rua, faz ela olhar para aquela faixa lá e ler o jaque funciona, gente. já que nós perdemos tanto tempo que eu conhecer agora. Pois é! A Dora estava falando, puxa, eu queria ter visto o espiritismo na Terra. Mas já que aconteceu agora, E eu, na hora de quase ir embora, isso não importa. Já que você vai embora, vai frequentar o aonde centro lá em Santos. você me deu endereço. Não vai dar para a gente terminar todas as perguntas, vamos ver só mais uma. Olha, eu vou dizer para vocês quais as que eu tenho aqui, vocês escolhem qual que eu... Olha, sabe? Bom, então não é destino, é modalidade. Não há o destino no sentido de que vai acontecer de qualquer jeito, não. É uma escolha nossa. Orgulhoso. Você E sabe a gente não vai esquecer também que o amor encobre uma multidão de pecados. Às vezes você vem para passar por alguma coisa e nem precisa. Porque seu comportamento foi tão bom E a última que encarnação aquela dele situação passa já se dilui. Tá? Já que Esse jaque é legal, né? É. Eu gosto de usar isso. Então, certo. Ó, a próxima pergunta seria o que é um passe espírita, o que é um médium, o que é necessário para se tornar um médium, existem feitiços, e qual a outra? Como o espiritismo vê o homossexualismo. Só dá pra gente passar mais uma. Eu estou me sentindo mais leve. Sim, eu fiz alguns erros, óbvios. Normal, todos nós. Mas já que... Já que Ah, eu tô ótimo, já que eu cheguei em casa, Olha, já que... Vou Também explicar. não vamos abusar do E já aí, que. qual a pergunta que vocês querem pra gente fechar aí? Qual? Escolhe aí, Flávio. Não, Vai. Odete? Eu fiz as minhas. E já que estou muito feliz. Verdade, entendi. Então eu vou guardar essas aqui pra Entrou, trás. Porque Deus é tão bom que nos dá essas oportunidades, a gente não Entrou no saber o meu que a gente coração, fez, a gente entrou no meu Senão vai mudar um pouco, nós vamos ficar nesse destino, né? Mas já que... entrou Já no que, meu né? coração. Então, já que nós não vamos continuar, porque ainda ficaram faltando as perguntas, no próximo quinto sábado que a gente tiver, a gente traz, eu vou fechar, porque assim, o que a gente fez aqui? A gente estudou a ciência espírita e aprendemos mais algumas coisas. Então, a gente tem que ser grato a Deus por ter enviado, né, um missionário
como Allan Kardec, lá na França, em 1857, com a capacidade de traduzir os ensinos dos Espíritos de uma forma tão didática. Cientista, né? E ele era um cientista, né? Então, assim, a gente tem muito a agradecer essa doutrina fantástica chamada doutrina. Né? Ele era professor e cientista, era um grande estudioso. O nome dele, na verdade, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. É um francês, né? E Allan Kardec foi o nome que ele teve numa outra encarnação dele como um sacerdote celta. Né? Ele era uma pessoa religiosa lá daquele grupo. Então, assim, a gente tem muito a agradecer porque a gente talvez não soubesse tudo isso com tanta facilidade como a gente sabe hoje. Mas, já que Deus, se não fosse Kardec, ia ser outro que Deus Ia ser outro. caminho. Na verdade, já era para ter sido outro, né? Mas já que não deu, aí veio o Kardec. E aí, para a gente fechar, eu trouxe uma musiquinha chamada Doutrina de Luz, que é uma música do Carlinhos Conceição, que é ele Lá tem, do Rio de Janeiro. ele é do Rio de Janeiro, e eu descobri que nos anos 80 ele fez sucesso com uma música, eu não sei, eu não gostava muito daquela música, mas uma música dessas que tocava no Chacrinha e tudo, ele foi um cara de grande sucesso na época, e hoje ele faz músicas espíritas lindas. E uma homenagem à doutrina dos espíritos, né, a doutrina espírita, o espiritismo que ele chama de doutrina de luz, preste atenção na letra, é formidável, é uma oração para a gente encerrar aqui. Isso aqui foi uma montagem que foi feita por uma casa espírita que eu baixei aqui, Casa do Irmão Tomás. Conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação. Um ciclo de trevas cessou, séculos de evaporação, exigindo missionário, um verdadeiro doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino. Pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje um cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, o ciclo de trevas cessou, séculos de evaporação, exigindo um missionário, um verdadeiro doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos
que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos, e hoje o cristão professa. Muito bom, né? A doutrina de luz Deu é uma uma paz, né? acalmada, uma paz. Vamos fazer a nossa prece para encerrar? Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse encontro, por esse estudo. Te agradecemos, Mestre, imensamente por essa doutrina de luz que tem nos feito raciocinar, refletir, que com certeza nos fez tomar caminhos diferentes, caminhos melhores, buscando não somente a nossa evolução, como o bem-estar daqueles que amamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa esse espírito maravilhoso chamado Allan Kardec, que certamente alça como um espírito de muita luz. Que ele receba a nossa gratidão, onde quer que esteja, embora saibamos que ele não precisa disso. Permita, Senhor, que estejamos sempre unidos, que consigamos manter o nosso grupo de estudos, que consigamos aprofundar os nossos conhecimentos e que esses conhecimentos façam parte de verdade das nossas vidas e se transformem em atitudes melhores no nosso cotidiano. Abençoa, Senhor, todos os nossos amigos espirituais que nos ajudaram na reunião de hoje. Alivia a sobrecarga e a carga desses outros sofredores que se aproximaram para também entender conosco. E enche o nosso coração de amor para que possamos distribuir por onde passamos. Obrigado, Senhor, com a Tua permissão, Jesus, e sobretudo com a permissão de Deus, encerramos o estudo desta noite. Graças a Deus. É isso. Espero que a gente tenha conseguido tirar aí algumas Eu adorei. dúvidas, algumas coisas. Deixa eu parar a gravação. Eu também. Gostei.